Boa tarde a todos. Declaro aberta essa audiência pública para debater o plano diretor de macrodrenagem para o município de Taubaté. Compõe a mesa o vereador Serginho, secretário de Obras Marcelo Sanmartin, secretário de Planejamento Lúcio Fábio Araújo e o diretor de Meio Ambiente Gabriel Alcântara. Estão presentes também nessa audiência o vereador Marcelo Macedo e mais nenhum vereador por enquanto. Bom, gostaria de falar um pouquinho de início aqui, porque nós chamamos essa audiência. Esse é um problema recorrente no município, e tantos requerimentos, né? Então, até a minha assessoria levantou ali, para a gente fazer um balanço aqui, o Lúcio. Nos últimos 12 meses, só nos últimos 12 meses, nós tivemos aqui 21 requerimentos dessa casa, de diversos vereadores, né? Tratando sobre questão de alagamento, 12 requerimentos falando sobre enchente, é mais ou menos a mesma coisa, só que sai com termos diferentes, né? Questão de chuva, 12, só sobre questão de drenagem, nós tivemos 8 requerimentos, e escoamento, né? Nós tivemos aí 19 requerimentos, ou seja, um total de 79 requerimentos dessa casa, de diversos vereadores, para tratar sobre este assunto, né? Então, é uma questão muito importante que a gente precisa aí discutir, debater, porque são demandas que vêm da população para os vereadores e se transformam em requerimentos, né, para a prefeitura, para que ela possa nos responder. E fora isso, não só, mas aí a própria população sofre, né, e vê nas redes sociais toda vez que choveu, os alagamentos, as enchentes e os prejuízos causados por tudo isso, né? E principalmente depois do que a gente viu acontecer lá no Rio Grande do Sul, né, cabe a gente trabalhar nesse sentido. Então, como sempre foi falado muito dessa questão da macrodrenagem aqui no município, a gente fala assim, foi feito, né, da prefeitura e audiências públicas discutindo, mas eu acho que aqui na Câmara Municipal, acho que não tinha feito nenhuma ainda. Então, acho que é importante a gente trazer essa transparência para a população do que está sendo discutido aqui na cidade de Taubaté sobre essa questão. E aí entender aonde estão nossos gargalos, aonde estão os riscos, os maiores riscos, quanto custa isso para recuperar, né, para planejar, para que a gente possa resolver os nossos problemas, e aonde estão os recursos, como podemos buscar. Então, acho que esse que é o foco dessa audiência, né? Entender aonde estamos, qual é o caminho que temos para chegar no nosso objetivo e quais serão os obstáculos no meio dele, tá? Bom, nesta audiência, acompanhamos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após a explanação, os vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seus questionamentos. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar Participe ao Vivo. Você pode também enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 3625-9501. Vou repetir mais uma vez, 3625-9501. Para que o nosso trabalho transcorra de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evite apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Bom, passamos aqui então a fala, vou passar a fala inicialmente aqui para o secretário de Planejamento, Lúcio, para que faça as suas considerações iniciais. Muito boa tarde ao presidente da mesa, Alberto Barreto. Parabéns por solicitar essa audiência pública para a gente tratar essa matéria do plano de macrodrenagem aqui no município de Taubaté. Boa tarde, secretário Marcelo Sanmartin, vereador Serginho, o nosso diretor aqui, Gabriel, também, da Semabeia. Boa tarde a todos os colaboradores da Secretaria de Planejamento que aqui estão, Natália Reco, Letícia Cursino, Priscila e o Igor. Queria agradecer também a todos que estão na Assembleia participando dessa audiência. É importante a gente ressaltar que tem a mobilidade urbana ali bem representada também, Secretaria de Obras, na presença do Ulisses, nosso secretário adjunto.
A matéria específica do plano de macrodrenagem aqui do município de Taubaté, é importante ressaltar que esse é o primeiro que nós vamos ter. Então, nós não temos nenhum. Coube à Secretaria de Planejamento contribuir participando da execução desse plano, participando da comissão técnica de acompanhamento, na qual estavam as outras secretarias envolvidas também, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Meio Ambiente. E, junto disso, nós conseguimos contribuir com matérias bem específicas, solicitando uma maior amplitude nesse plano de macrodrenagem para cuidar com mais efetividade do todo do município, apresentando possibilidades de expansão urbana, matérias que não estavam sendo olhadas num primeiro momento. Então, essa comissão foi muito fecunda, esse encontro, que a gente conseguiu ampliar o nosso raio de ação. A partir dessa ampliação também, dentro da Secretaria, através principalmente da área de projetos institucionais, nós conseguimos provocar e promover e possibilitar algumas ações baseadas em soluções da natureza para mitigar esse assunto que nós temos aqui, que trataria o plano de macrodrenagem. Como você bem salientou, nós tivemos um evento agora bem significativo no Sul, que nós tivemos uma emergência climática de grande significância, afetando bastante gente, afetando o Brasil como um todo. E aí essa realidade também pode se encontrar em Taubaté, numa menor escala, por enquanto, mas que se a gente não tiver tomado o devido cuidado, a gente pode ocorrer em perder muita coisa nossa aqui. Então esse é um plano extremamente necessário, salientando que ele é um primeiro plano. Esse plano ele foi subsidiado pela FEIDRO, então alguma coisa em torno de 900 mil inicialmente, no qual a Secretaria de Meio Ambiente conseguiu capitanear e organizar e aplicar esse recurso para executá-lo. E, a partir desse plano, a gente tem outras, agora, opções também de estar agariando recursos para potencializar esse cuidado na cidade como um todo. Então, assim, como considerações iniciais, acho que isso é o suficiente. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra, então, só antes de passar a palavra aqui para o Marcelo. Marcelo, né? A questão... Nós também estivemos aqui já nessa casa, né, em 2023, nós tivemos 3 audiências públicas para tratar do mesmo assunto, né, assuntos correlatos aí. O vereador Gessé chamou uma no dia 13/3, eu chamei uma no dia 9/8, né, de 2023, e o vereador Gessé chamou mais uma audiência também no dia 8/12. Nós já discutimos bastante essa questão nessa casa, né. Nós temos também aqui a Frente Parlamentar da Infraestrutura Fluvial, que foi formada aqui em março de 2023, no qual o presidente é o vereador Serginho, que se faz presente aqui, que vai fazer a fala dele em relação exatamente aos trabalhos aí da Frente Parlamentar. Então, mostra aí que a Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, né, vem trabalhando essa questão e discutindo já há um bom tempo aí, que é tão importante para o município de Taubaté. Com a palavra, o secretário Marcelo. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa aqui na pessoa do presidente Alberto Barreto. Boa tarde a todos que estão aí na plateia. Falar do plano de drenagem, é um importante documento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, que faz um diagnóstico da questão de drenagem urbana do município de Taubaté, identificando todas as linhas de drenagem existentes, indicando as falhas, indicando os pontos necessários de ação, faz um prognóstico dessa linha e é um documento importante, especialmente para a Secretaria de Obras, que cuida das galerias e drenagem do município. Então, um dos maiores beneficiados por esse plano é a Secretaria de Obras, que sem um plano estratégico de ação, acaba, como é atualmente, fazendo uma ação de apagar incêndio, né? Então, o plano de drenagem acaba sendo um instrumento muito importante que permite o planejamento das ações, né? Que acaba permitindo esse planejamento de ações. Então, gostaria de agradecer o convite e dizer que
a importância desse plano para o futuro de Taubaté, no que diz respeito à drenagem urbana. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Passo a palavra agora ao Gabriel, que vai falar mais, que é o gestor do contrato, né, o Gabriel, que fez os estudos aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais componentes da mesa, os demais presentes. Dar um breve histórico, né, sobre o plano, né, apesar dele ser um interesse antigo, né, da prefeitura, né, já vem de outras administrações, né, mas em 2021 foi quando a gente submeteu, né, a proposta ao FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né, eles estavam com o edital aberto, né, a gente conseguiu captar um recurso que era de R$1 milhão, né, para poder fazer a elaboração desse plano, né, junto com o FEHIDRO. Então, o FEHIDRO entraria com o recurso e o município entraria com uma contrapartida de 10% desse valor. Então, a gente deu início à licitação, ela foi feita em 2022, foi concluída em setembro de 2022, a ordem de serviço foi dada logo no final do ano, ali em novembro, e foi então, desde então, a gente foi elaborando, o plano já está, né, concluído, ele está sendo revisado com alguns apontamentos que foram feitos pela comissão técnica, né, que o Lúcio comentou. O plano, ele, basicamente, eu gosto de enxergar ele como uma chave, né? Ele é um instrumento muito importante de planejamento, sim, como o Marcelo colocou, mas ele também dá direito ao município de captar recursos, né, na esfera estadual, federal, para obras e projetos de macrodrenagem, né? E ele já está cumprindo essa função, né? A gente já tem agora, nesse momento, tem um edital aberto do FEHIDRO, né? No valor de... O FEHIDRO disponibilizou aqui para o Vale do Paraíba, se não me engano, mais de 60 milhões de reais. Né? A gente está enviando alguns projetos aí da ordem de 10 milhões de reais, e tem outro projeto também, né, mais ou menos nessa ordem, né? Um deles aqui para tentar sanar, né, a situação aqui da Avenida do Povo. Né? A gente está encaminhando um projeto para o FEHIDRO de uma obra linear que vai acontecer aqui na avenida. A gente tem que aguardar, né, a deliberação do colegiado, né, porque quem avalia as propostas é o Comitê de Bacias Hidrográficas, né? Aí, sendo aprovada a proposta e ela encaminhada para o órgão técnico do FEHIDRO para poder verificar questões técnicas de viabilidade. Daí, a partir de então, é que a gente entra com a licitação, faz a contratação e executa a obra, né? No caso, essa obra, que da Avenida do Povo, por exemplo, ela foi resultado do prognóstico desse plano, que indicou como um dos grandes gargalos aqui no município a questão da Dutra e a questão da ferrovia, né? Então, essas situações, elas são muito difíceis de ser sanadas só com obras de piscinões, por exemplo. Então, essa obra em si, ela não, apesar dela não ser um piscinão, ela quase que trabalha comum, né? Porque ela vai ser uma linha auxiliar de canalização que vai ter, né? Ela vai direcionar, então vai ser uma obra de micro e macrodrenagem, ela vai direcionar e melhorar a situação das bocas de lobo aqui da avenida e de toda a bacia hidrográfica aqui da região, para poder resolver essa situação de alagamento que temos aqui, né? Tudo isso já tinha sido indicado pelo plano diretor de macrodrenagem, mas o plano também reconhece ali o Campos Elíseos, né, como um outro grande problema, né, um ponto focal das questões de macrodrenagem, né? Principalmente ali por conta da situação da Dutra, né, da via Dutra, que ela é um grande gargalo ali, por conta do subdimensionamento da travessia que existe, né? Então, a gente está verificando a possibilidade de sanar essa situação lá também, né? Mas tem vários outros pontos, né, ao longo da cidade que tem ou relação com a malha da via Dutra ou com a malha ferroviária, ali, com a ferrovia, né? Então, mais ou menos isso que eu queria falar. A gente fica à disposição e a gente fica... Também eu queria deixar uma questão aqui, eu gostaria de até pedir desculpas, né? A proposta hoje era fazer uma apresentação, mas a gente não teve tempo a particular junto com a empresa para que fosse feita uma apresentação do plano, né? Mas em 2023, em março de 2023, a gente fez uma reunião pública aqui na Câmara, mas não foi aqui no plenário, a gente fez ali do lado de fora, ali a gente fez uma reunião sobre o diagnóstico do plano. E agora, em março de 2024, a gente fez uma audiência lá no Centro de Formação dos Professores sobre o prognóstico, né, que foi a audiência de encerramento do plano. E lá foi feita a apresentação do plano, mas a proposta agora, tendo concluído o plano, é que seja feito um projeto de lei e apresentado à Câmara, porque o plano ele tem que ser instituído.
Então, eventualmente, a gente vai acabar tendo que ter uma nova audiência pública, e aí a gente faz uma apresentação, e daí a gente pode seguir o rito normal, né, de planos desse porte, né? Então, é isso que eu queria te falar. Obrigado, Gabriel, e assumo aqui, Gabriel, que a verdade, a culpa foi minha, né? Porque eu juro que desde o começo a gente sempre fala aqui em relação a todas as audiências, né, quando cobra da macrodrenagem, sempre quem fala muito sobre isso é a Secretaria de Obras. E eu achava que era a Secretaria de Obras que tinha feito o projeto. Acabei convidando a Secretaria de Meio Ambiente meio em cima da hora, quando descobri que, na verdade, foi a Secretaria de Meio Ambiente que tocava o projeto. E aí eles não tiveram tempo hábil para fazer a apresentação. Então, eu assumo aqui, viu, Gabriel? A responsabilidade é minha, tá bom? Passo a palavra, então, agora ao vereador Serginho, presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura Fluvial. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Alberto, presidente também desta audiência, onde nós solicitamos, né, para que possamos tomar conhecimento de como que está o plano de macrodrenagem. Marcelo, secretário de Obras, Lúcio, secretário de Planejamento, Gabriel, representando aqui a Secretaria de Meio Ambiente, os técnicos da Secretaria de Planejamento, outros servidores, Ulisses, da Secretaria de Obras, vereador Marcelo, vereadora Thalita, munícipes e servidores que estão acompanhando aqui esta audiência. Como bem dito pelo presidente, vereador Alberto, eu, com os nobres colegas, vereador Marcelo e outros, né, nós criamos aqui, então, dentro do Poder Legislativo, a Frente Parlamentar da questão da infraestrutura nossa, né, e também, aí depois nós alteramos e colocamos também a questão das mudanças climáticas na Frente Parlamentar. E aí nós tivemos já 4 encontros, 4 reuniões. Gabriel participou de todas, outras entidades participaram também conosco, várias sugestões. E aí nós esbarramos, então, na questão, né, da publicação da lei, então, do plano, né, de macrodrenagem, porque não adianta nada, o Poder Legislativo leva sugestões para o Executivo, mas muitas vezes a gente pode ir na contramão do que o plano vai indicar para nós. A Defesa Civil também se fez presente em todas as nossas reuniões, inclusive passaram para nós, né, toda a audiência pública, apresentação dos planos municipais de redução de riscos e plano integrado de gestão de riscos de desastres naturais. Nós já temos aqui, tá? Eu não sei se isso é lei já, eu precisava confirmar isso depois com a Defesa Civil, porque a preocupação né, nós temos um plano, mas se isso não está no nosso ordenamento jurídico, ele acaba se perdendo, né? Porque não tem aí como que vai aplicar isso na prática. Então, nós temos já todo um estudo da Defesa Civil, com todos esses riscos aí que nós temos na cidade. E a Frente Parlamentar, ela tem atuado aí em sintonia com a Secretaria de Obras, procuramos o Ulisses, procuramos o Rodrigo, agora com o Marcelo nem tanto, porque nós nos esbarramos aí na questão do plano de macrodrenagem. Mas no ano passado protocolei um pedido do piscinão aqui nos Campos Elíseos. Até depois a Secretaria fez uma alteração, porque teve que alterar o projeto, aí um recurso na ordem de 8 milhões de reais, ele subiu para 12 milhões de reais o piscinão aqui no Campos Elíseos. Então a Frente Parlamentar, ela está atuando, né, solicitando recursos aí. O Gabriel já disse que já procurou, né, a FEIDRO para que a gente possa, então, captar esse recurso, acho que destinar aqui para a Avenida do Povo, né? E eu protocolei, o mesmo ofício que eu protocolei em outubro do ano passado, pleiteando esse valor de 12 milhões para o piscinão, eu procurei a Márcia, né, e comentei com ela da possibilidade, porque o governo do estado, né, via da EE, respondeu que precisaríamos procurar, então, a FEIDRO, né, com o projeto, para que possamos, então, captar esse recurso via a apresentação de projeto e captar esse recurso, então, do fundo hídrico aqui da cidade de Taubaté, da região nossa aqui do Vale do Paraíba. Só que a gente precisa ver aí, né, se é prioridade ao piscinão, se é a prioridade aqui, esse trabalho que vai ser apresentado aqui, para de repente, olha, acaba a gente tendo dificuldade, né? Como é que vai captar um recurso? Na hora de quantos aqui da avenida? 11 milhões, né? E o piscinão é 12 milhões. Então, a gente precisa ver a questão da prioridade. Mas, novamente, vamos fazer força aí
para buscar junto ao governo do estado, de repente a própria União, porque eu tenho o projeto, tenho os custos dele todo, para que a gente possa levar esse investimento, né, lá para os Campos Elíseos, para que a gente possa então ter um represamento da água e depois essa água então ir soltando aos poucos para a galeria, para não sobrecarregar todo o sistema, né? O mercado municipal sofre muito. Então, a frente parlamentar, ela está atuando, mas nós tivemos que dar uma estacionada por causa do plano de macrodrenagem, para que a gente possa, então, falar a mesma língua, tá? Então, a gente precisa desse plano, se possível em lei mesmo, né? Sendo uma política pública, porque faz parte do nosso plano diretor físico, ou plano de macrodrenagem, para que a gente possa, então, ter no nosso ordenamento e, né, Poder Legislativo, Poder Executivo, atuar junto, captando os recursos e melhorando cada vez mais a nossa infraestrutura. Dou os parabéns aí para o secretário Lúcio, para toda a equipe técnica. Nós tivemos aí a primeira conferência das cidades, onde nós tivemos a possibilidade de um dos eixos trabalhar a questão de meio ambiente e mudança climática. E foi abordado muito a questão da nossa infraestrutura. O Ronaldo, me recordo do Ronaldo, né? De repente, com a publicação da lei do estudo de macrodrenagem, a gente levar essa proposta para a sociedade, para que ao invés de manter o rio canalizado, de repente começar uma proposta de ir abrindo toda essa estrutura coberta, para que possamos ter então uma condição melhor de captar todas essas águas que descem, né? E acabar melhorando cada vez mais a nossa cidade, tá? É óbvio, tá? Uma situação do Morisco, onde foi construída casas praticamente em cima do córrego. Ali não vai ter como abrir o córrego, tá? Um exemplo aqui na Rua Argentina. Como que nós vamos abrir o córrego aqui na Rua Argentina? Como que a pessoa vai acessar a casa dela? Então, é outra situação. Então, o plano, né, ele vai trazer toda essa realidade de situações aqui, olha, aqui não dá para mexer. Mas, de repente, numa região a gente consegue mexer e deixar ele a céu aberto. Mas é tudo uma questão de discussão com a comunidade, discussão com a sociedade. Hoje, graças a Deus, né, vou colocar aí 98% do esgoto nosso é tratado, então os córregos hoje, eles estão mais limpos, tá? Existe muito esgoto lançado indevidamente na galeria de água pluvial e acaba sendo carreado então para os córregos e a gente tem um problema sério, alguns locais, olha, nossa, aqui na minha rua, um mau cheiro, tá? Por quê? Ligação clandestina de esgoto. Eu não sei, de repente, a Secretaria de Serviços Públicos, estou vendo o Alexandre aqui, entrar em contato com a Sabesp para, de repente, identificar onde existe, né, esgoto clandestino lançado nas galerias de água pluvial, para que a gente possa, então, tirar esse esgoto e aí depois, então, estudar com a comunidade a abertura, né, desses córregos, né, tira o tubo ármico, deixa eles a céu aberto. Mas aí tem que ser todo um planejamento, com gabião, com estudo, com plantio de árvores, fazer ali os parques lineares, para que a gente possa usufruir desse córrego, que é o lençol freático que sobe, né? Aqui nós temos a região nossa baixa, ali a região onde eu moro mesmo. O lençol freático é muito alto no período das chuvas, ele aflora com muita facilidade. Na última reunião que nós tivemos aqui do Código de Obras, eu mostrei aqui uma situação de um prédio que atingiu o lençol freático, e aí nós temos um problema sério de cobrança em cima do vereador, em cima do executivo. Como que está essa água? Ela tem dengue, não tem dengue? Como que está essa questão? Então, e tudo que nós temos aí é preservar, né? Então, esse estudo, né, esse plano que nós temos aí da macrodrenagem, ele vai ajudar e muito a nossa geração, mas vai contribuir muito com as futuras gerações. E aí esse problema climático, né, essas chuvas, né, que nós temos aí fora, né, do normal, de repente a gente tendo aí a abertura de parte desses córregos canalizados, de repente a gente tem uma solução, né, para a nossa cidade, que é uma cidade muito impermeabilizada, e o plano vai contribuir e muito. Então espero que logo chegue para nós aqui
esse plano, para que possamos discutir, levar ao conhecimento da sociedade, conhecer como que está, né, a tubulação, né, o tubo corrugado, né, é aquele material que 40 anos, 30 e poucos anos aí, enterrado, e nós vamos ter muito problema, porque mexer nessa situação, o Marcelo sempre colocou para nós aqui, olha, para trocar tudo essa tubulação, deve girar em torno aí de 150 a 200 milhões de reais, tá? Então, isso é um recurso muito alto, não dá, né, por uma só gestão assumir todo esse risco, trocar toda essa tubulação. Com o plano, de repente, a gente pode levar para a sociedade e discutir a descanalização dos nossos córregos aqui na cidade de Taubaté e usar esses córregos como uma fonte de renda, deixando ali recursos, né, para que alguém possa explorar, de repente, a margem dele, usando ali para que possamos, então, ter uma boa qualidade de vida e o nosso meio ambiente, com certeza, vai agradecer. Estava falando com o Fernando há pouco, do desassoreamento de alguns córregos onde ele está aberto, né? E ele me disse, Serginho, olha, Santa Teresa, aqui, próximo aqui no Piracangaguá, aqui também, onde é o Santa Teresa, mais aqui para o nosso lado, aqui região, acho que oeste, também já estão fazendo a limpeza, mas nós precisamos descer aqui divisa com o Tremembé, porque a região ali norte sofre com alagamento, né? O ano passado nós tivemos problema com alagamento e o ano retrasado também, situações que nós não vivíamos com problema de alagamento. Então, de repente, a gente usar desse recurso por hora, tá? Desassorear, então, os nossos córregos, quem sabe a gente consiga aliviar muito o nosso sistema aqui de infraestrutura, né? Que está subdimensionado, tem que redimensionar todo esse sistema aí, mas tudo isso tem um custo. E fica uma sugestão aqui, né, para o Gabriel, para o Lúcio, que possamos criar uma comissão de mudança climática, tá? Uma comissão permanente dessas questões aí de mudanças climáticas, porque a cada ano as chuvas são mais intensas, perdas materiais, perdas de vidas, como nós tivemos lá no Rio Grande do Sul. Então, é importante a gente criar no plano, de repente, uma comissão, né, permanente de mudanças climáticas, para que a gente já possa projetar situações aí com os estudos que nós temos antecipado, através dessa comissão aqui, estudos já dos próximos anos. Dou os parabéns à Secretaria de Obras, acho que eu vi aí, me mandaram um novo sistema de tampa de boca de lobo. Ela tem o gradil dela na sarjeta e, além do gradil na sarjeta, a própria tampa com a ferragem. Então, dou os parabéns aí à FAC, à Secretaria de Obras, que isso vai ser muito importante, porque na chuva do ano passado, lá na rua José Felipe Cursino de Moura, muitos dos moradores foram lá, destamparam a tampa, tá? Para poder fazer com que a água adentrasse, então, a boca de lobo, para fazer o seu escoamento. Só que a comunidade começou a perceber que estava tendo a devolutiva da água, a devolutiva desta água. Então, o que nós precisamos ver? Além desse sistema hoje, parabéns para a Secretaria, as bocas de lobos que serão construídas no futuro, que elas não sejam conduzidas para o córrego direto, mas que seja dada uma angulação para favorecer com que a água empurre, então, essa água da boca de lobo junto, tá? Para que não aconteça esse retorno, tá? Para as vias públicas. Vila Aparecida vai agradecer muito. Nós temos uma lei aqui de isenção de IPTU para essas regiões que sofrem com alagamento. Até numa das reuniões eu mencionei, além do IPTU para os imóveis que sofrem, de repente a gente contemplar os permissionários e as indústrias com redução de ISS, tá? Mas a gente vai esperar mais um pouco aí, porque é uma questão aí de abrir mão de despesa, a gente não pode abrir mão de despesa por hora, né? Então, de repente, esta casa que vai provocar o Executivo é uma lei de autoria do ex-vereador Carlos Peixoto, sancionada pelo presidente, à época, Luizinho da Farmácia, que dá isenção, então, para esses imóveis que têm, então, problema com alagamento e esgoto. E mais uma dica aí para os nossos colegas, né? Isso foi discutido aqui também na frente parlamentar, criar um fundo, então, para enchentes e alagamentos, tá? No nosso
plano de saneamento, ou de repente no próprio plano de macrodrenagem, aí, esse fundo que vai ser importante, a gente captar recursos e depois investir nesse sistema todo que nós temos aí de infraestrutura que está subdimensionado. Nós temos que redimensionar ou, né, novamente, abrir. Presidente, isso é um resumo, então. Já fizemos o relatório da Frente Parlamentar, que é uma exigência da nossa legislação. A cada ano a gente produzir um relatório final, né, a cada exercício da nossa Frente Parlamentar. Isso já está aqui nos autos. Esse é um resumo, então, da nossa Frente Parlamentar, que está, sim, auxiliando a Prefeitura, mais diretamente a Secretaria de Obras, buscando recursos para a nossa cidade de Taubaté, para que possamos melhorar aí as regiões que sofrem com um alagamento constante e anual. Presidente, obrigado. Obrigado, vereador Serginho. Marca a presença também da vereadora Thalita, cadeirante, mais presente nessa audiência, o vereador Douglas Carboni também. Com a palavra, o vereador Marcelo Macedo. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres pares, vocês que nos assistem e acompanham aqui nas galerias, pela TV Câmara. Quero cumprimentar o vereador Alberto Barreto, cumprimentar o secretário Marcelo, o vereador Serginho, o secretário Lúcio, diretor Gabriel. Parabéns, Barreto, pela audiência pública. É um assunto recorrente em nossa cidade, mas mais uma vez essa gestão, quero dar os parabéns aí a todos os envolvidos, em especial a Magali, ao Gabriel e à Secretaria de Obras, pela coragem e o desafio de propor esse projeto, porque só quem sofre as consequências das enchentes é que pode falar verdadeiramente. Eu estou falando do munícipe. Pela manhã tivemos uma audiência aqui para discutir Código de Obras ou um projeto de lei que impacta na relação com o Código de Obras, e os munícipes se fizeram presentes, que são aqueles que se sentem lesados. E nesse sentido, o vereador Serginho muito bem lembrou da Defesa Civil, mas quero estender o meu agradecimento à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que em todos esses casos se faz presente e cuida da nossa população. Alguns outros gestores já tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. O vereador Serginho mencionou o valor que ficaria para se fazer a recuperação dos tais tubos metálicos, né? Antigamente, ármicos, né? Que eu acho que é a marca. Eles estão, todos eles, na totalidade aí, fazendo uma redundância, com o prazo de validade vencido. E não é por outro motivo que ele simplesmente se rompe, puxando tudo aquilo que está em cima, inclusive casas, né? Nós temos alguns graves acidentes aí, graças a Deus, sem nenhuma vítima fatal, mas não estamos livres disso. E a gente tem que respeitar a força da natureza. Tivemos problema de alagamento aqui na nossa casa, perdemos aí, colegas perderam o carro. Essa rua se torna um rio quando chove, ou seja, está subdimensionada a nossa infraestrutura, como o Serginho colocou. Eu queria pedir para a TV Câmara colocar um vídeo aí, deixar passando. Eu vou usar como exemplo, e aí eu quero fazer justiça, agradecer ao Marcelo São Martins, secretário de Obras, e ao Elcio, que estiveram comigo no local. Esse é o córrego Dona Rosa. Se não me falha a memória, a Prefeitura aderiu aí ao projeto, ao programa Rio Vivo, que está fazendo a limpeza e desassoreamento de alguns rios e córregos na nossa cidade, mas que precisa estender isso. E como bem falou o Gabriel, tem programa da FEHIDRO aberto para projeto. A gente tem que se credenciar, se habilitar, apresentar projeto para receber o recurso. O recurso tem, mas a gente precisa aderir ao programa e fazer. Córrego Dona Rosa eu estou usando como exemplo porque só no meu mandato eu tenho ofício de 22, de março de 22, de novembro de 23 e de janeiro de 24. Fora as visitas que estive aí acompanhando o sofrimento da população e pedindo socorro à Prefeitura para que a gente não deixe isso acontecer mais uma vez. Agora, o que me entristece é que tem pedido
da vereadora Poliana Gama nessa casa de 2009, janeiro de 2009, do vereador Neneca de março de 2013, de junho de 2013 tem um pedido do próprio gabinete do prefeito que atendeu o munícipe e solicitou, e tem um pedido de próprio punho de um munícipe em 2014. Tá aí, ó. Ana Rosa aqui, centro da cidade. Aí o duro é que você conversa com alguns na secretaria, o cara fica bravo com você, o cara põe a culpa no vizinho, põe... Gente, tá aí, ó. Tá aí. Esse é o sofrimento da população toda vez que chove. A gente precisa fazer de forma preventiva. O corretivo custa muito mais caro e o sofrimento é muito maior. Muito obrigado. Eram essas as minhas considerações aí. Obrigado, vereador Macedo. A vereadora Thalita não vai fazer a falar. O vereador Douglas Carbone estava aqui. Bom, se ele voltar, ele faz uso da palavra. Vamos verificar se tem inscrição de munícipes ali para fazer uso da fala. Chegou alguma coisa pela internet ou não? Não tem nenhum inscrito? Bom, então vou passar aqui a palavra aos secretários para que eu possa fazer aí algumas respostas, mas antes eu vou fazer alguns apontamentos também, tá, Gabriel? Se puder responder para a gente. Bom, a questão, você falou aqui da Avenida do Povo, né? Mas nós já sabemos também, falou do Campos Elíseos, mas nós sabemos que a Desembargador também tem um trecho dela que está enforcado, né? Dentro da tubulação lá. Queria saber como que está essa situação e se tem algum planejamento, se tem levantamento de custo também para essa área aí. Se eu não me engano, lá na frente, no final depois da associação ali no cruzamento com a Faria Lima, tem uma área lá também que está em depressão. É um lugar que a gente pode ser um possível risco amanhã, né? Gostaria de também saber se existe nesse estudo apontamento dos principais, né? Se puder falar para a gente dos principais lugares de riscos, né? Que foi encontrado nesse estudo de macrodrenagem, aonde estão eles, né? E quais são as principais soluções. A questão também do vereador Serginho falou aqui, né, até estava comentando com o Marcelo São Martinho, secretário de Obras aqui. Existe muita questão de esgoto lançado na fluvial, mas também tem muita água fluvial de chuva e captação de quintal, essas coisas, que é jogada na rede de esgoto. E isso é um grande problema, né? Porque quando chove, essa quantidade de água vai para a rede de esgoto e aí ela aumenta a pressão na rede de esgoto, onde causa, né, aí uma sobrepressão, que há um vazamento dessa rede de esgoto, principalmente lá na várzea, né, onde toda a captação de água do esgoto aqui passa por uma tubulação ali e vai sair lá no tratamento de esgoto lá em Tremembé, mas eu já vi vídeos ali do pessoal daquela região que sobe a tampa de esgoto para cima e espalha toda aquela água lá, mas isso é causado porque a população desvia a sua água fluvial, principalmente de quintal, e joga na rede de esgoto, né, da sua casa, de vez de jogar na via pública, onde vai captar para a rede fluvial adequada, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa também fazer um levantamento de saber quais são os imóveis que estão com essa questão de jogar água fluvial na rede de esgoto, para que a gente evite esse outro problema também, tá? E, falando exatamente nisso, uma vez teve o vereador Marcelo Macedo, lá na ponte do Rio Itaim, ali perto do quartel, né? E a gente foi lá ver a estrutura da ponte, né, vereador? Mas a gente viu a questão do assoreamento do rio e também a questão de esgoto sendo jogado diretamente ali dentro do rio, né? Então, mostra tudo um pouco disso que nós falamos aqui, o vereador Serginho também falou aí, tá? Então, são essas principais questões. E falando aqui também, né, o vereador Marcelo Macedo falou aqui do estacionamento da Câmara Municipal, que alaga, né? Aqui é um piscinão natural, né? Quem já não teve, meu carro entrou água, o vereador Macedo, vários vereadores, a vereadora Vivi teve perda total no veículo dela, né? E assim, bom, tanto que essa casa já fez, né? Foi aí feita a licitação, uma empresa de engenharia já ganhou para fazer o projeto para a gente. Nós vamos fazer aqui embaixo, onde o estacionamento vai ser um piscinão, né?
para captar essa água de chuva, nós vamos aumentar a capacidade de armazenar água do que aquilo que já o próprio estacionamento já comporta, né? Nós queremos dobrar essa capacidade para ajudar a aliviar também, né, a questão da água aí da Avenida do Povo. Então, essa obra na Câmara vai ajudar também, né, na Avenida do Povo, é aliviar um pouco da pressão e nós tentando aí a Câmara Municipal, naquilo que medida que possível, né, também contribuir com a cidade, tá bom? Então, passo a palavra ao... Pois não, vereador. Gabriel, só aproveitando, eu não sei se o plano trouxe sugestões de possíveis mitigação. Eu fiz requerimento solicitando, né, a criação de jardins de chuva. Se de repente se está contemplado no plano ou se de repente pode fazer alguma alteração, porque a gente tem visto aí muitas cidades para poder reter essa água na parte mais alta, esses jardins de chuva que faz a captação de água e acaba lançando aí para o lençol freático, tá bom? Se você puder comentar, obrigado. Com a palavra, Gabriel. Então, vou responder aqui na ordem. O vereador Serginho perguntou sobre a questão da abertura, comentou sobre a abertura dos córregos, né? Eu tenho uma opinião um pouco forte sobre isso. É uma questão muito técnica, muito complexa, né? Porque a gente tem que avaliar a questão da mobilidade, a questão das moradias, das áreas consolidadas. Lógico, tem situações que sim, é possível, né? Tem que avaliar caso a caso. Por exemplo, não pode rasgar a Avenida do Povo aqui, porque a tubulação ali é enorme, você tomaria pelo menos 2 faixas ali para poder fazer isso, né? Mas sim, é uma coisa que é viável e realmente ajuda, porque quanto mais volume disponível na seção você tiver, na seção de escoamento, muito melhor, porque há mais água para comportar aquela tubulação, aquele canal, né, no caso. Né, e como muito bem você comentou, a questão do esgoto, né, mas aí abrir, às vezes pode expor o esgoto, né. Hoje em dia, Taubaté quase sanou a situação do esgoto irregular em canais urbanos, né, ainda tem, lógico, mas era muito pior, né. Teve uma ação que começou junto com o Ministério Público em 2013, que a gente chama de ação de ligações factíveis. Que o Ministério Público ele questionou a Sabesp e vários municípios, né, aqui do Vale do Paraíba com relação a residências que têm a rede disponível na rua, mas não estão ligando a rede, né, o ramal interno deles à rede pública. E a gente fez algumas ações, né, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, né, com a fiscalização de obras, divisão de posturas e a vigilância sanitária. A gente fez uma ação conjunta e a gente conseguiu reduzir, na época, eu acho que eram mais de 4.000 residências que faziam o lançamento, agora são 100 e poucas residências. A gente ainda tem, lógico, a gente está tentando resolver. Ainda tem um problema grande, que a gente chama das residências com soleira negativa, né, que são aquelas que ficam abaixo do nível da rua, né, elas acabam ou lançando para o fundo do terreno, ou tem fossa, muitas vezes a fossa é inadequada, né, e acaba vazando e chegando no corpo hídrico. Esse é um problema que a gente ainda está tentando buscar uma solução, provavelmente vai envolver vocês aqui na Câmara, porque a gente não sabe como que a gente fomenta isso, né? Essas residências de soleira negativa, elas são, na maioria das vezes, de pessoas pobres, né? A gente não pode forçar eles a implantar um sistema de bombeamento para jogar o esgoto na rua, né? Na rede da rua. Então, esse é um problema muito grave, mas, enfim, os córregos, hoje em dia, praticamente não tem muita questão do esgoto neles, né? E com relação falou sobre, vamos tentar conhecer, né, a situação das tubulações, né, a gente fez aquela ação, né, com o robô, né, foi um aditivo no contrato do plano de macro, né, não estava previsto no objeto original da licitação, mas quando teve aquela situação no ano passado, em fevereiro, né, foi ano passado que teve aquela chuva que devastou a cidade, né. Na época, o prefeito, ele ficou preocupado, ele levantou essa questão, né, com a gente, falou, mas como a gente precisa tentar entender o que está embaixo aqui da cidade, né. A gente conversou com a empresa, viu se ela teria a expertise, né, para a gente poder fazer um aditivo desses, né, e a gente conseguiu o recurso, né, junto com a Secretaria de Obras, para poder fazer esse aditamento no contrato. E aí, através disso, a gente conseguiu fazer o levantamento em 7 quilômetros de tubulação, que era o limite que a gente tinha no valor por lei, né, que a gente conseguiria editar o contrato em até 25%, né, então deu esse resultado de um levantamento em 7 quilômetros de tubulação. A gente tem tudo isso está anexo ao plano, né, está lá se não me engano, no diagnóstico, e tem lá fotos, dimensionamento, né, porque o robô, ele ele tem um sensor, né, ele pega todas as dimensões, né. E com relação
comentou sobre a gente formar uma comissão de mudanças climáticas, muito boa ideia, realmente é uma questão importante, né? A gente está trabalhando lá, a gente está tentando minutar uma proposta para dar início à elaboração de um plano de adaptação e resiliência às mudanças climáticas. De repente, se o escopo não for muito grande, a gente consegue elaborar com os próprios técnicos da Secretaria, né? A gente vai ver se a gente conseguiria dar conta de fazer uma coisa desse tipo, senão a gente busca recursos para contratar, né, uma empresa. Mas realmente está no nosso interesse, está no escopo da Secretaria, não é para agora, mas a gente já está dando início a isso, né? Com relação aos jardins de chuva, é uma previsão dentro do plano, foi realmente trazido, a Secretaria de Planejamento insistiu que a gente fizesse, né, a questão das soluções baseadas na natureza, eles pediram, né, de forma bastante incisiva que fosse pontuado aonde essas estruturas poderiam ser alocadas, né, foi colocado no plano, já tem lá as indicações de áreas, né, mas não, os projetos executivos não estão lá, porque a proposta do plano não é entregar projetos, porque isso encareceria muito o plano, mas as propostas têm, né? E com relação ao Fundo Municipal de Drenagem, também é uma proposta dentro do plano, né? Um prognóstico de ação não estrutural, uma medida não estrutural que a gente tem, né? O Fundo Municipal de Drenagem é essencial, né? Porque hoje em dia a Secretaria de Obras sofre muito com isso, né? Os recursos que ele tem é diluído em todas as ações que eles têm dentro da Secretaria. Então, para a drenagem, como muito já foi colocado aqui, o valor anual é muito alto para você conseguir extrair isso dentro do orçamento deles, né? Então, se tivesse um fundo apartado, né, que recebesse algum aporte, seja de IPTU, ou alguma coisa vinculada a algum tributo, ou, de repente, a criar uma nova taxa, isso está previsto no plano. É uma coisa ruim de se falar, mas é uma necessidade, de repente pode ser uma necessidade, né? Hoje muito se fala, né? Você paga a taxa de esgoto, que é saneamento, taxa de você paga água, é saneamento, drenagem também é saneamento, e está previsto no marco legal de saneamento você cobrar isso, né? Então, lógico, não é uma cobrança, ela tem que ser proporcional ao impacto da moradia, por exemplo, né? Você tem uma pessoa que mora numa casa, ela impermeabilizou X, ela vai pagar proporcional àquele valor. Um condomínio vai pagar um valor diferente. Então, isso tudo vai ser avaliado, teria que já estar previsto na lei, no projeto que a gente está encaminhando. Ou, de repente, se for o caso, né, uma questão, melhor não discutir agora, a gente deixa para discutir isso em outro projeto, e fica só a proposta, né, nessa lei. Então, acho que isso são as perguntas do vereador Serginho. Com relação ao vereador Macedo, né, ele comentou sobre os rios vivos, né, a gente caminhou, né, desde o programa, eu não sei quando o programa começou, mas o primeiro projeto que a gente caminhou lá foi em 2022. A gente caminhou pela Secretaria de Meio Ambiente 2 pedidos, um para o desassoreamento do Campos Elíseos, ali do Convento Velho, e outro para o desassoreamento do Córrego Bossoroca, lá no Jardim Santa Teresa, né? Eles foram executados em 2022, né? O Jardim Santa Teresa lá é um problema sério, porque por mais que você limpe lá, 6 meses depois ele volta a ficar assoreado, eutrofizado, é uma situação bem complicada, né? E lá é uma população vulnerável, né? Então tem questão de dengue, tem outras situações lá. Tanto é que esse ano a gente pediu de novo e eles estão lá. Nesse momento eles estão lá limpando de novo o Bossoroca. Então, em 2023 a gente também pediu 2 limpezas, na verdade 2 desassoreamentos, a gente pediu do Rio Itaim, ali no trecho ali na agronomia, que tem uma área que vive alagada lá, eles fizeram o desassoreamento ali, no Itaim, e no Rio Una, a partir da captação da Sabesp até a curva que segue ali para Dutra, né? E esse ano a gente fez mais 2 pedidos também, que já foram atendidos, né? Um deles já está praticamente terminado, é o do Bossoroca, no Santa Teresa, e um que está sendo executado nesse momento agora é o do Convento Velho, desde lá do final da cidade, lá no condomínio Veredas, eles vão chegar com a limpeza até ali no córrego, na frente dos SEDES. E eles vão fazer algumas intervenções ali. Inclusive, hoje cedo, eu conversei com o Vander, da EDP Barros, e eles vão fazer a limpeza ali num pedaço do Ana Rosa. Eles vão tentar, tá? Você comentou aqui da questão da Ana Rosa, é uma questão grave, né? E a gente conversou, né? Se fizer a limpeza da Ana Rosa sem ter feito a limpeza do Convento Velho, ela seria infrutífera, porque um córrego deságua no outro, né? Então teria que fazer primeiro o Convento Velho, para depois fazer o Ana Rosa. Mas como eles já estão com a máquina ali, talvez eles consigam pelo menos dar um início, fazer um pedaço ali onde tem o afluente, para poder dar uma melhorada na questão da drenagem lá. Não sei se resolveria 100% do problema, mas já é um ponto de partida para os moradores ali da região, né? E aí o presidente Barreto comentou aqui sobre a questão da desembargador, né? Lá as ações são mais voltadas para microdrenagem, né? A gente tem
O plano é mais voltado para macro, né? Com exceção aqui, nesse projeto que foi feito para a Avenida do Povo, né? Ele foi um pouco focado na micro também, mas, se não me engano, a desembargador tem alguma coisa contemplada dentro do plano. Eu preciso dar uma olhadinha lá, mas eles fizeram com o robô, né, o levantamento, e identificaram algumas propostas para lá. Eu vou dar uma olhadinha depois para ver o que tem de proposta e se teria como, nesse edital do feito agora, isso é uma questão que é importante comentar, a gente não consegue mandar muitas propostas. Porque o recurso é limitado, e outra porque o edital limita 2 propostas por edital. Então, a gente já está encaminhando 2, a gente não conseguiria mais. Mas a gente vai ficar de olho para ver se tem outras fontes de recurso para a gente conseguir captar recurso para isso, né? E também a questão dos principais locais de risco aqui no município, eles têm esse levantamento no plano, né? Ele indicou aqui na Avenida do Povo, é um dos pontos, ali no Mercatal também, Campos Elíseos, Sítio Santo Antônio, Gurilândia. Você percebe assim que o ponto em comum que eles têm é que ou eles estão próximos da Dutra, né, ou a montante da Dutra, ou a montante da linha férrea, né? Mas tem mais pontos lá que foram indicados, né? Tem ali no Rio Itaim, tem alguns problemas lá, né, naquela região ali do Cataguá. Até isso faz um link aqui com o que você comentou sobre a ponte, né? Ali, se não me engano, é a ponte perto da Comevap ali, que você estava falando? Do Cavex? Ah, tá, não, lá eu não sei. Daqui perto da Comevap tem um problema lá também, porque é muita invasão, e muitas casas que fecharam para dentro do rio, elas estão com risco de desabamento, né? A gente está tentando remover essas pessoas de lá por medo de cair a casa, né? Não por questão de invasão, apesar de que também seria um motivo para remover elas de lá. A questão aqui da água pluvial no esgoto, esse é um problema complicado de resolver. A gente conseguiu dar início a uma solução com relação a isso lá no Santa Teresa. No Jardim Santa Teresa teve um pedido da Sabesp, que a prefeitura fizesse uma intervenção lá, porque várias casas lá ligaram os ralos do jardim na rede deles. E eles só descobriram isso porque a rede deles estava entupindo quase que todo ano. Entupia a rede, eles arrumavam, eles falaram, então tem alguma coisa acontecendo. Aí eles foram investigar e descobriram que estava caindo. Eles jogaram o corante lá no ralo das casas e descobriram que estava chegando na rede deles. Aí eles provocaram a gente para que fizéssemos essas notificações, porque eles não têm poder de polícia, né? E a gente conseguiu, praticamente todas as casas tiraram, mas é só assim para descobrir mesmo, porque não tem como a gente identificar onde está tendo esse tipo de ligação clandestina, né? De rede de água de chuva na rede de esgoto, né? E por fim, né, parabenizar com relação à obra aqui do estacionamento, a iniciativa que vocês tomaram aqui para fazer já uma obra de macrodrenagem aqui. É importante, talvez, eu não sei quando vai iniciar, mas verificar onde vai ser feita a ligação dela ali, se bem que a obra aqui da Avenida do Povo, se ocorrer, né, ela vai ocorrer no eixo contrário ali, né? Então, acho que não teria uma interferência para as duas obras se comunicarem, né? Pensando só numa questão de não ter um problema futuro. Mas, no mais, eu acho que as minhas considerações são essas. Eu não sei se tem algum questionamento de munícipe, alguma coisa. Não? Com a palavra, Marcelo São Martin. Bom, primeiro eu queria acrescentar aqui para o vereador Marcelo Macedo que a limpeza ali daquela região da passagem do Ana Rosa sobre a ferrovia começou hoje, mas a limpeza das margens, né? E eu gostaria de prometer para você que nós vamos fazer a limpeza da passagem do córrego, seja através da solução que o Gabriel deu ali, né, de extensão do trabalho da empresa que está fazendo a limpeza do córrego do Convento Velho, ou através mesmo da Secretaria de Obras. Nós vamos dar um jeito de fazer isso aí, pode ficar sossegado. Eu gostaria só de agradecer o debate, dizer que realmente o plano de drenagem contribui muito para a Secretaria de Obras, embora seja a iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente, e é isso. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra o secretário Lúcio. Bom,
que vale salientar que esse tipo de audiência é muito importante, né, para a gente tá conversando. Na parte da manhã a gente teve a participação na audiência falando do Código de Obras, falando da maneira de se construir no município de Taubaté, e você vê como é que as coisas se conversam, como elas são integradas, como elas são todas linkadas, né? Sempre pensando na melhor qualidade de vida aqui no município de Taubaté. A gente tem uma realidade que o mundo todo está falando de soluções baseadas na natureza, para melhorar a qualidade de vida, a paisagem urbana, redução da pegada de carbono, melhora no microclima. Então isso está tudo muito alinhado, de fato, com o que nós viemos fazendo o tempo todo nessa gestão aqui na Prefeitura Municipal de Taubaté. Mais profundamente eu consigo falar na Secretaria de Planejamento, quando a gente tem dentro da área de plano diretor hoje, por exemplo, a Letícia Araújo Rezer, que é uma bióloga, preocupada também com a situação do meio ambiente na cidade, no município de Taubaté. A gente tem um município de Taubaté com uma realidade que são 30% de área urbanizada e possível aumento de urbanização nesse 30% e 70% área de preservação. Então a gente tem uma área rural muito mais imponente do que a própria área urbanizada. E nós precisamos pautar as nossas soluções de macrodrenagem, de microdrenagem, ser pautadas sempre em soluções que sejam mais adequadas, mais harmonizadas, mais humanizadas, soluções que normalmente não são simples, elas precisam de fato de um investimento, e o investimento a gente tem portas, como o Gabriel bem salientou, falando da chave, eu também acredito nisso, que o plano de macrodrenagem é apenas uma chave, esse primeiro plano é uma chave inicial, para a gente estar solicitando dinheiro pelo FEHIDRO, para a gente estar se apoiando no plano de clima que está sendo realizado pelo governo federal. Então, acho que essas conversas todas, essa emergência climática que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo, nós temos a Secretaria de Planejamento participando essa semana da conferência da ONU sobre soluções baseadas na natureza. Então, temos a Secretaria de Planejamento efetivando, fazendo o primeiro encontro de planejamento em 2023. Em 2024, agora, a gente vai e consegue, junto com todas as outras secretarias, fazer a primeira conferência municipal da cidade, trata diversas matérias de urbanização e trata também as soluções que estamos falando aqui. Então, é um momento muito propício para a gente cuidar com muito carinho de ações que devem ser bem geridas, com cronogramas bem claros, transparentes, ações que horas nós vamos ter que ir, sim, para soluções cinzas, para soluções de piscinões e afins, e outro momento a gente vai ter que encontrar uma solução mais harmonizada, para a gente não ter uma cidade perdendo com qualidade de vida de algumas outras formas. Então, assim, é de grande significância toda a contribuição que teve do vereador Serginho e como ele é ativo nessas matérias específicas e cuidadoso. É uma matéria, como o Gabriel bem salientou, uma matéria relativamente sensível, essa abertura dos rios, mas nós estamos vendo isso como uma possibilidade, porque a gente precisa ter uma boa qualidade de vida. Se os rios estão aí, se a gente tem uma quantidade considerável de rios na área do município de Taubaté urbanizado, 27 quilômetros de rios todos dentro de tubos, por que não, talvez, em alguns lugares, melhorar esse espaço com parques lineares? Por que não pensar projetos que a gente consiga contemplar isso com consciência, com segurança, com investimento previsto, sabendo onde vai chegar? Tudo que se faz com planejamento e organizado, a gente pode alcançar, sim, um bom resultado de economia de dinheiro e de melhorar a qualidade de vida daquele entorno como um todo. O Marcelo Macedo, vereador também, contribuiu muito positivamente com a gente, sempre está muito ativo, estava lá na primeira Conferência Municipal de Taubaté, participando também, se dispôs a estar como delegado. Então, esses cuidados que vocês, vereadores, estão tendo com o município de Taubaté frequentemente, apoiados no executivo, na gestão, essa é a bandeira do prefeito Saldi, melhor qualidade de vida, geração de emprego e renda, um cuidado para a cidade como um todo, transparência, isso tudo, está tudo muito linkado. Eu vejo que hoje estamos aqui, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal, Secretaria de Obras, Secretaria de Mobilidade que está ali na frente, temos representantes de serviços públicos, mas a Secretaria de Fazenda também está integrada nisso, porque a gente está falando de economia de dinheiro. Então a gente está, como o Barreto salientou no começo, ele falou assim, eu quero saber de onde vem esse dinheiro e se tem o dinheiro para executar.
Mais do que isso, o dinheiro que tem que ter para executar também tem que ser aplicado de maneira consciente, segura, em ações sustentáveis e com grande qualidade. Essas são as minhas considerações. Obrigado. Obrigado. O vereador Dentinho mandou uma participação aqui via WhatsApp, assim, telespectador. O vereador Dentinho fala assim: parabéns, presidente, pela audiência, estou acompanhando. Parabenizar também a fala do vereador Marcelo Macedo em relação ao Jardim Ana Rosa. Também fui até lá com o antigo diretor de obras, que tudo que fala com ele, nada poderia ser feito. Turrão ou burrão. São falas do vereador Dentinho. E quem paga é o munícipe, né? No bairro do Barreiro, o que se tem de projeto em áreas, e o Gabriel foi, né? Ele está falando que o Gabriel foi visitar, junto com ele lá, esse local no bairro do Barreiro, tá? Bom, eu coloco aqui que a gente também, desde 2021, né, quando eu entrei aqui como vereador, uma das primeiras demandas que a gente recebeu no nosso gabinete era principalmente a questão, né, das inundações que tinha na região da Várzea ali, principalmente no Córrego do Judeu, ali, no Córrego do Areião, né? E a gente lutou bastante ali junto à Secretaria de Obras e Meio Ambiente também, para que a gente conseguisse, né, contratar a empresa, a máquina, para fazer a limpeza do desassoreamento lá. Foi feito, né, se não me engano, em 2022, conseguimos lá fazer aquela limpeza ali dos córregos, mas é uma limpeza constante, né, Gabriel? Isso não pode parar, né? E aí a gente fala também da questão dos rios, né? Porque a gente costuma andar, o Luiz ali, o chefe de gabinete meu, às vezes a gente pega aqui nesse córrego aqui, eu não sei o nome dele, que passa lá do Carrefour, ali a gente vê ali o esgoto corre no rio, ali é um lugar que a gente vê esgoto ainda no leito do rio, né? No próprio Córrego do Judeu, alguns rios aí a gente encontra o esgoto direto nos rios, que é uma pena, né? Não adianta também a gente ter um córrego aberto, né, vereador Serginho? E aí o mau cheiro, né, para a população aí com esgoto. Também a própria população também, que tem que ter mais educação, né? Porque joga lixo na beira dos rios, né? A gente costuma passar nesses lugares e ver a quantidade de lixo lá, jogado em entulho na beira do rio. Então, a gente não pode cobrar só do poder público, né? Também tem que cobrar aí da população em relação a isso, tá? Eu gostaria também de falar que ali, né, eu moro aqui no Conjunto Urupês, e eu lembro quando criança, a gente tem um pequeno córrego que cruzava o Conjunto Urupês e que sai ali do lado onde era o Capra ali, né, que passa por baixo, esse córrego passa por baixo ali do bairro ali do Residencial Village ali, né, o condomínio, e antigamente aquilo era esgoto. Eu lembro que era criança e já cheguei a ter que atravessar aquele rio uma vez ali no esgoto. Mas hoje eu fui esses dias atrás lá e água é limpa. Eu fiquei até feliz de ver, né, o riozinho com água limpinha passando ali. Então, quer dizer, dá para resolver o problema, né, quando se faz o trabalho corretamente. Então, nós temos aí alguns exemplos da cidade de Taubaté que a gente só precisa identificar aí onde estão os esgotos e solucionar esses problemas aí, tá? E falando da questão do clima também, né, nós temos aí a questão do clima, assim, que a gente tem que se preocupar, mas eles são cíclicos, né? Nós temos temporadas de mais chuva, menos chuvas, tanto que o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em 1941, também aconteceu a mesma coisa, né? Então, isso são problemas cíclicos aí. Mas, muitas vezes, a gente toma aqui medidas, projetos de lei nessa casa, como a gente falou bem hoje de manhã, né? Questão do Código de Obras e por aí vai. Aí fala a questão de permeabilidade do solo ou não, né? Com a porcentagem, qual é adequado. Mas, muitas vezes, a gente coloca isso em lei, obriga que o cidadão, o empreendedor faça e ele faz a parte dele, né? Vai lá, deixa a área permeável, captura água de chuva, né? Esgoto, tudo mais. Mas aí, quando é o público, o órgão público que tem que fazer a parte dele, aí é moroso pra caramba. E aí é demorado, né? E quando o empreendedor está investindo ali para fazer a sua obra, o pequeno fazendo a sua casinha ali, que tem que deixar, e se ele não faz, vem a fiscalização, multa no cara. Porque ele não deixou a área permeável correta, manda, como a gente falou hoje de manhã, né? Manda demolir, né, assim? Mas o poder público, quando é a obrigação dele de fazer a parte dele, é lento, é moroso, e quando a população cobra, né, deveria ter uma multa, né? O cidadão também fazer uma multa aí nos órgãos públicos, quando não cumpre com a parte deles, né? Quando é moroso demais em cumprir com a sua obrigação. Eu falo isso porque essa questão de meio ambiente também é uma questão que me preocupa muito, acompanha há muito tempo. E até quando o governo do estado foi fazer a questão do MONA, o Monumento Natural da Mantiqueira, lá em Piquete Cruzeiro, e aí eu fui ler os estudos, os relatórios lá, né, do projeto,
tudo que eles apontavam que era bom, era aquilo que estava dentro da propriedade da pessoa e que foi o proprietário que cuidou. Melhorou a qualidade da água, foi o proprietário que investiu lá em proteger as nascentes, né? Evitar que o gado fosse até a beira do rio, né? Então, tudo que se identificou de bom era dentro da propriedade privada. Aquilo que era responsabilidade do Estado estava ruim. Né? O esgoto no Rio Piquete, de quem que era a responsabilidade? Do Estado, e não fez. Então, né, eu acho que cabe a gente, né, aqui, como poder público, Estado, olhar para nossas responsabilidades e tentar desburocratizar, para andar mais rápido e ter foco aí para solucionar de forma mais rápida para a população. A gente tem que cobrar, sim, a parte da população, mas temos que olhar para a gente e falar por que estamos tão lentos assim, né? Por que é tão moroso assim? Por que é tão difícil? Será que temos soluções mais rápidas? Vamos discutir, né? Então, gostaria de colocar essas questões aqui também. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Vereador Marcelo Macedo, vereador Serginho? Não? Bom, tratado de forma satisfatória, não havendo mais nada a deliberar, declaro encerrada esta audiência.